Olha, quem precisa declarar um imposto de renda precisa estar atento ao prazo e às mudanças no preenchimento do documento para não ser pego pelo leão, tá? O repórter Evenilson Santana conversou com o auditor da Receita Federal, Nilson Lima, que é o responsável pela entrega da declaração este ano e tem as informações. Acompanhe. O que você precisa saber sobre a declaração do imposto de renda, principalmente você que ainda não prestou contas ao leão. Sobre o assunto, a gente conversa com Nilson Lima, que é auditor fiscal da Receita e é supervisor do programa do imposto de renda aqui em Sergipe. Nilson, inicialmente, o que há de novidade em relação ao incentivo do município, junto com a Receita, desta parceria, para que as entidades sem fins lucrativos possam ter algum tipo de benefício, no que diz respeito, sobretudo, à parte do imposto que pode ser destinado para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente? Essa previsão já existe há muito tempo na legislação. A novidade deste ano é uma parceria celebrada entre a Receita Federal, o Conselho Regional de Contabilidade e a Secretaria Municipal de Ação Social da Prefeitura de Aracaju. Essas entidades estão comprometidas em divulgar, participando de palestras, de reuniões com entidades, instituições universitárias, ou seja, há um esforço para divulgar essa possibilidade de o contribuinte transformar imposto a pagar ou aumento de restituição em doação para os fundos da criança e do adolescente. Mas e o que o contribuinte tem que fazer para que esse percentual seja de fato destinado? A primeira é ele optar pelo modelo completo, onde ele faz a opção por apresentar os rendimentos e elencar uma série de deduções previstas na legislação. Nesse sentido, ele pode fazer a destinação do imposto de renda. Se o contribuinte optar pelo modelo simplificado, ele não poderá fazer a doação. O contribuinte faz a sua declaração, apura o valor correspondente a 3% do imposto devido na declaração e destina para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. No próprio programa de elaboração da declaração, ele já faz essa destinação direta, imprime o DARF e terá até o dia 30 de abril para efetuar o pagamento correspondente. E sobre a informação do CPF dos dependentes acima de 8 anos, o que está definido nesse sentido? A Receita, desde o ano passado, já apontou a diretriz de que todo e qualquer contribuinte que elenque dependentes terá que dispor do CPF de cada um deles, desde o ano passado. Este ano, houve uma exceção à regra e ainda permite que contribuintes com menos de 8 anos não informe o CPF na declaração. A partir do próximo ano, a Receita certamente não fará essa exceção e, indistintamente, todo e qualquer dependente relacionado em declaração terá que ter o CPF. Mas para este ano, aqueles que têm menos de 8 anos, não é necessário informar o CPF. E isso é feito por uma medida de controle, né? Porque havia muita irregularidade relacionada ao elenco de dependentes, quando a Receita não tinha condição de fazer cruzamento de informações. Com o CPF fica muito mais seguro e tranquilo para o contribuinte. Certamente a Receita passa a segurar um menor número de declarações em malha, porque já faz esse cruzamento automaticamente. No caso do contribuinte, que é pessoa física, e de repente ele passou a ser um MEI, microempreendedor individual, o que muda em relação à declaração do imposto de renda dele? Olha, o MEI, o microempreendedor individual, ele tem dois tipos de obrigações, né? Enquanto pessoa jurídica que tem um CNPJ, ele não está sujeito ao pagamento do imposto sobre a renda, de contribuição social sobre o lucro líquido. Então, portanto, ele não tem compromisso direto para apresentar declarações, exceto a declaração anual do MEI. É uma declaração meramente informativa, mas não tem nada a ver com o imposto de renda. Agora, enquanto pessoa física, o MEI, se ele tiver outra fonte de rendimento, ele vai relacionar na declaração normalmente. E se ele tiver retirada de lucros do empreendimento dele, ele vai relacionar como isento até o limite que uma empresa normal do lucro presumido pode considerar como isento.
ou então, se tiver participação em lucro, até o limite previsto na legislação e tendo como indicativo o lucro presumido previsto para as empresas normais, esse contribuinte ele estará completamente isento, mas informará na declaração do imposto de renda como rendimento isento. E com relação àquele profissional que, porventura, é contratado para fazer a declaração de um contribuinte e lá na frente acontece um problema ou algo do tipo, a Receita tem algum tipo de envolvimento com isso? Qual o papel dela nisso tudo? Olha, a nossa preocupação primeira, em termos de Receita Federal, é que o contribuinte faça a sua declaração de forma correta. Nesse sentido, nós temos um plantão fiscal, o contribuinte pode agendar um atendimento via página da Receita, através do ECAC. O contribuinte tem a possibilidade de esclarecer suas dúvidas diretamente num plantão formado para esclarecer dúvidas de segunda a sexta-feira. Ou seja, a Receita busca dar todas as condições para que o contribuinte faça sua declaração corretamente. Aqueles contribuintes que, naturalmente, preferirem recorrer a um profissional, que deve selecionar, ou seja, um profissional de sua confiança, porque lhe dá mais tranquilidade e conforto. Obviamente que a Receita, depois que recepcionar a declaração, vai examinar e tem situações até que o próprio profissional pode ser responsabilizado, né? Nós já identificamos alguns profissionais que, infelizmente, contrariando a regra, porque a quase totalidade tem responsabilidade, tem compromisso com os seus clientes e cumprem a legislação, mas, infelizmente, em todo segmento há aqueles que terminam se desviando da rota normal. E nós já temos procedimentos específicos de fiscalização contra contribuintes e que terminam repercutindo em profissionais da contabilidade. Tá, mas a Receita não se envolve? Não. A Receita, do ponto de vista ético, não indica profissional, não faz qualquer tipo de encaminhamento. O que a Receita pode fazer, e isso faz, é orientar o contribuinte. Se o contribuinte quiser fazer sua declaração, procurar a Receita, nós prestamos todas as orientações para que ele possa fazer, porque, afinal de contas, a responsabilidade pela declaração é do contribuinte. A Receita orienta, mas não faz declaração. Além da Receita, existem instituições universitárias, nós temos núcleos de apoios fiscal contábil em universidades aqui de Aracaju, e que essas universidades também preparam seus alunos do curso de Ciências Contábeis para interagir diretamente com os contribuintes de baixa renda e que assim, aí há uma interação maior, ou seja, o contribuinte termina fazendo a declaração ali em conjunto com essas pessoas integrantes dos NAFs. Agora, Nilson, de um modo geral, eu queria que você pudesse usar o nosso espaço para fazer as suas considerações finais, aquilo que, porventura, você entenda como relevante. Bom, nós fazemos um apelo para que o contribuinte procure reunir a documentação de forma criteriosa, fazer sua declaração de forma consciente, inserir dados somente verídicos, porque a Receita hoje tem capacidade de detectar qualquer tipo de divergência em termos de informações. E, ao mesmo tempo, procure não deixar a entrega da declaração para a última hora, porque a gente sempre está sujeito a contingências, né, que pode prejudicar o contribuinte. Historicamente, nos últimos anos, a Receita não prorrogou prazo de entrega para a declaração e este ano, mais uma vez, não haverá prorrogação. Mais uma vez, obrigado, Nilson Lima, e você de casa, espero que a entrevista tenha sido esclarecedora para você fazer a sua declaração e prestar contas ao leão da melhor maneira possível. Voltamos ao estúdio.